Graça e paz, meus irmãos. Queremos desejar a vocês um excelente dia e que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida. Nós temos por objetivo nesse canal, evidentemente, divulgar a palavra de Deus, divulgar curiosidades bíblicas, compartilhar aquilo que nós podemos aprender juntos e também esclarecer dúvidas que às vezes eu as tenho. Eu peço que, se você gostou, você possa compartilhar os nossos vídeos, você dê o seu joinha, o seu like, ajude a divulgar o canal. Nós estamos aqui buscando promoção pessoal, mas que a palavra de Deus ela possa chegar ao maior número de pessoas possível. E eu dependo e preciso que você me ajude a fazer isso. Então você pode se inscrever aí no nosso canal, dar o seu like, o seu joinha, curtir e compartilhar, tá bom? A pergunta que nós queremos responder foi uma pergunta feita, inclusive, por um colega homossexual que está estudando a Bíblia, ele está interessado em conhecer as Escrituras, e eu percebi que não foi uma pergunta capciosa, uma pergunta tendenciosa no sentido negativo, mas realmente de alguém que queria saber e descobrir, porque, se eu não me engano, ele adquiriu aquela Bíblia chamada Bíblia Graça sobre Graça, que é uma Bíblia produzida por homossexuais, com tendência homossexual, e que tem notas de rodapé justificando, inclusive, que a homossexualidade ou homossexualismo é algo plenamente aceitável diante de Deus. E numa das passagens bíblicas, ele me questionou se Davi e Jonatas eram gays, eram homossexuais, tomando como base o que está em primeiro livro de Samuel, capítulo de número 18 e o versículo de 1 a 4. As citações bíblicas eu vou deixar aqui no rodapé e eu gostaria que você acompanhasse a leitura desses 4 versículos comigo. Primeiro livro de Samuel, capítulo 18, versículo 1 a 4, estou aqui com a Bíblia apologética. Essa Bíblia ela vai dizer o seguinte: E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou com a sua própria alma. E Saul naquele dia tomou e não lhe permitiu que voltasse para a casa de seu pai. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. E Jonatas se despojou da capa, tem Bíblia que diz se despiu, que trazia sobre si, e a deu a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada e o seu arco e o seu cinto. Então, evidentemente que eles vão pegar essa passagem aqui e eles vão afirmar que aqui está provando que Jonatas e Davi eram homossexuais, que Jonatas e Davi eram gays, porque um amou o outro como a sua própria alma, inclusive se despindo na frente do outro. Mas será que é assim? Será que é isso que a Bíblia está dizendo? Será que é isto que a Bíblia está afirmando? Então, evidentemente que essa passagem aqui, ela vai afirmar, deixa eu aqui arrumar a câmera um pouquinho mais para cá, pronto. Ela vai afirmar que o amor que Davi e Jonatas tinham pelo outro era muito grande. Então, como eu disse, né, e repito, alguns vão ver isso aqui, esse fato, como indicação de que ambos eram homossexuais. E eles tiram isso aqui como inferência, não como referência, ou inferência, ou seja, um sentido dentro da referência, a partir do fato que, inclusive, não é, como eu li aqui no versículo 4, Jonatas se despiu na frente de Davi. E nós temos, inclusive, 2 capítulos depois, nós estamos aqui no capítulo 18, no capítulo 20, versículo 41, também vou deixar aqui no rodapé, mas vamos ver o que diz lá, que eles usam também para justificar. 20:41 diz assim: E indo-se o moço, levantou-se Davi do lado do sul, e lançou-se sobre o seu rosto em terra, e inclinou-se 3 vezes, e beijaram-se um ao outro, e choraram juntos, mas Davi chorou muito mais. Então veja que aqui eles usam como, entre aspas, a prova dos 9 de que eles eram homossexuais. Então, inclusive alguns aqui entendem que esse Davi chorou muito mais é um termo que eles entendem como ejaculação.
E aí os comentaristas gays vão dizer que, olha, vejam, Davi, ele não tinha muito sucesso nas suas relações com as mulheres, né? Ele foi um fracasso nas suas relações com as mulheres, então dizem eles que é uma indicação de que Davi era homossexual. Mas nós temos uma resposta real, verdadeira e clara sobre se de fato Davi era homossexual. Então, primeira coisa que eu vou deixar também aqui no rodapé é que a palavra hebraica para o amor é ahavá, que também aparece em outras passagens bíblicas, né? Vai aparecer em outras passagens bíblicas. Não existe, irmãos, amigos, nenhuma indicação nas escrituras de que Davi e Jonatas fossem homossexuais. Pelo contrário, existem fortes evidências de que não o eram. A atração que Davi, né, por exemplo, sentia por Batseba. Lembre-se que tem uma passagem lá que está em 2 Samuel capítulo 11, que os soldados foram para a guerra, né, Davi ficou no palácio, levantou-se pela tarde, passou na janela e viu uma mulher se banhando. Ora, se ele fosse homossexual, ele ia ver aquele corpo nu, ele iria ver aquela mulher se banhando e ele ia passar direto, não ia fazer diferença alguma para ele, nem psicologicamente, nem emocionalmente, nem atrativamente. Mas a Bíblia revela no capítulo 11 de 2 Samuel que Davi parou, desejou ardentemente aquela mulher e ele submeteu-se ao risco de ser descoberto, como depois o foi, e mandou chamar aquela mulher. E ele teve um relacionamento heterossexual com ela, e não homossexual. Então, aliás, né, é muito fácil, a julgar pelo número de esposas que Davi tinha, né, a gente percebe que ele se entregava a desejos heterossexuais com uma forma muito intensa, muito forte. Então só aí já derruba essa tese, já desclassifica essa tese de que Davi era homossexual. Então, o amor que Jonatas, como diz a passagem aqui, tinha para com Davi, não era o amor eros, né? No grego eros, o amor erótico, o amor homossexual. Quando a gente vê a palavra amor na Bíblia, nós temos que classificar se é amor eros, se é o amor filéu, se é o amor ágape, se é o amor storge. Então, nas culturas orientais, para um parco, para um razoável estudante da Bíblia, e que estuda as culturas orientais, é comum para os homens heterossexuais eles se expressarem calorosamente, abertamente, inclusive com o ósculo, que é o beijo que eles dão um no outro. Aqui não está dizendo que beijou na boca, né? Então a afeição deles é muito mais expressa de uma forma mais intensa que nós aqui, os latinos. Muito bem. Então, o beijo, naquela época, era uma saudação comum entre os homens, né? Lembra daquela passagem de Jesus, quando ele reclamava com Simão, olha, eu entrei aqui, tu não me desse ósculo. E essa mulher que está me ungindo os pés aqui, desde que chegou, ela não cessa de beijar os meus pés. Então era comum que os homens dessem um ósculo, ou seja, se beijassem. E outra coisa, aqui é que diz que ele estava, Jonatas tirou as suas roupas na frente de Davi, né? Mas antes eu disse que eles afirmam que esse ato de chorar intensamente era uma ejaculação que Davi teve. Ora, irmãos, ora, por favor, não é verdade que Jonatas se despiu na frente de Davi, pelo contrário, ele tirou apenas o seu armamento e o seu manto real. Era uma sobre-roupa que se usava por cima das roupas de baixo, né? Da túnica de baixo, se usava uma roupa real por cima, e existia todo um armamento em que Jonatas estava paramentado com ele, e foi isto que ele se despiu e deu a Davi. Então isso foi um símbolo de um profundo respeito, um compromisso para aquele que já tinha sido ungido por Deus para ser o futuro rei de Israel. Então, veja bem que essa teologia, ela não se sustenta. E eu tenho inclusive aqui uma explicação da própria Bíblia apologética, que está no segundo livro de Samuel, capítulo 1, versículo 26, confirmando aqui que a palavra ahavar não tem apenas um único sentido, mas vários, como amor paternal, Gênesis 25 e 28, amizade, 1 Samuel 16 e 21,
amor a Deus, Deuteronômio 6:5, e amor ao próximo, essa palavra ahava, que está, por exemplo, em Levítico capítulo 19, versículo 18. Então, em todos esses exemplos, o verbo usado na Bíblia é ahava. Davi disse que o amor que sentia por Jonatas ultrapassava o de mulheres, como diz aqui a nota de rodapé da Bíblia Apologética. Ou seja, este amor não tinha qualquer conotação erótica. O amor das mulheres era algo que Davi conhecia muito bem. E quem lê a biografia de Davi sabe disso. Sua poligamia com Mical, Abigail, Ainoã, Maaca, Agita, Abitai, Eglá e seus adultérios com Batseba mostram que o amor, que a maior dificuldade de Davi era a atração pelo sexo oposto. Então aqui, irmãos, está claríssimo que Davi, deixe-me usar aqui uma expressão até popularista, era fissurado por mulheres. Então não se sustenta essa tese gay ou homossexual de que Davi ele era homossexual por conta dessa passagem aqui já muito bem explicada por mim. Então nós estamos aqui, irmãos, para apregoar a verdade bíblica e não aceitamos que a Bíblia seja distorcida e o seu propósito desvirtuado por quem quer que seja, tá bom? Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe a sua casa e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Um abraço a todos, até o próximo vídeo.